Como eu disse para vocês anteriormente, hoje nós vamos analisar a aplicação da segunda lei de Newton. É um processo longo, nós temos que entender tudo o que vai acontecer, todas as forças que temos que indicar. Então, a primeira coisa que vamos fazer é o seguinte: analisar o que acontece quando uma força passa a agir sobre um corpo. Se nós tivermos uma força agindo sobre um corpo ou um sistema de corpos, uma força resultante diferente de zero, ele adquire uma aceleração que vai provocar um movimento desse sistema de corpos ou de um corpo isoladamente. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida, ou seja, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, vamos analisar na figura aqui. Quando eu aplico uma força de 40 newtons sobre um corpo, ele vai adquirir uma aceleração. Essa aqui é a própria resultante, porque ela é a única força que é capaz de mudar o movimento. Então, vejamos. 40 newtons, o corpo tem 10 quilogramas, a aceleração adquirida por ele é 4 metros por segundo. Se eu aplicar a mesma força sobre um corpo de 8 quilogramas, essa aceleração já vai diminuir, e assim sucessivamente, até que eu tenha uma força de 40 newtons aplicada sobre um corpo de 4 quilogramas, a aceleração adquirida será 10 metros por segundo ao quadrado. Isso me indica que é inversamente proporcional a aceleração adquirida à massa do corpo. Então, ó, quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Ainda de acordo com a segunda lei de Newton, para que a gente mude o estado de movimento de um corpo, é necessário uma força resultante diferente de zero. Então, a aceleração adquirida por esse corpo ou por um conjunto de corpos será inversamente proporcional à massa do sistema de corpos ou do corpo isolado. Essa aceleração adquirida, nós já vimos lá no estudo de movimento uniformemente variado, que ela é definida como a variação da velocidade pelo tempo. Então, ela terá o mesmo sentido da força resultante aplicada sobre o corpo ou sobre os sistemas de corpos. E mais uma observação: se a inércia é definida como a resistência de um corpo para alterar o seu estado de movimento, a gente pode dizer que a segunda lei de Newton também define a massa como medida de inércia. Isso significa o quê? Quanto maior a massa, maior será a inércia do corpo, ou seja, mais difícil vai ser tirar esse corpo do estado de repouso dele. Vamos ao primeiro exemplo da aplicação da segunda lei de Newton. Importante, vocês têm que saber identificar todas as forças que agem sobre o corpo, independente delas estarem indicadas ou não. Por exemplo, nessa figura aqui, eu poderia ter indicado somente o F1 e F2, que são forças que podem ter direção, sentido, módulo, do jeito que eu quiser. Mas você tem que saber que sobre todos os corpos age a força-peso e se ele estiver apoiado numa superfície sólida, ele também terá força normal. Essas duas forças aqui, normal e peso, não vão participar do movimento neste caso aqui, porque a possibilidade do corpo é se movimentar na direção horizontal. E normal e peso se equilibram e não fazem movimento aqui na direção vertical. Então, elas não entram na aplicação da segunda lei de Newton, somente as forças F1 e F2. Então, vamos analisar para essas duas figuras. Aqui não tem atrito. Então, é uma superfície horizontal sem atrito. Aplicando a segunda lei de Newton, nós vamos ter F1 menos F2, que é a força resultante, igual à massa do corpo A vezes a aceleração adquirida por ele. No segundo caso, a gente tem uma superfície com atrito, então agora já entra a força de atrito. E você tem que saber indicar essa força.
ela é paralela à superfície de contato e tem sentido contrário à possibilidade de movimento. Então, aqui, aplicando a segunda lei de Newton, eu terei F1 menos F2 menos atrito, que estão no sentido contrário de F1, vai ser igual à massa do corpo A vezes a aceleração adquirida por ele. Então, isso te permite calcular tanto a aceleração, quanto a força de atrito, quanto a força F1, F2, depende do que você tiver de informações aqui a respeito dessas intensidades. Outro exemplo. Agora nós temos um sistema de corpos apoiados sobre superfícies horizontais, uma sem atrito, outra com atrito, e um corpo está encostado no outro. Neste caso, nós teremos aqui entre eles a força de ação e de reação. Por quê? A hora que eu empurro esse corpo B com a força F, o corpo B vai encostar no A, vai empurrar o A, então vai fazer uma força de B sobre A, e o A vai reagir com uma força de A sobre B. Neste caso, a gente tem que isolar os corpos. Então, eu vou isolar os corpos A e B e vou aplicar a segunda lei de Newton para cada um deles. Para o corpo B, que é onde eu tenho a força F agindo, eu terei F menos a força de A sobre B, olha bem, F menos a força de A sobre B, são as forças que estão agindo sobre ele, igual a massa de B vezes a aceleração. Para o corpo A, eu só tenho essa força aqui, ó, de B sobre A. Então, F de B sobre A é igual a massa de A vezes a aceleração. Por quê? Como é uma força única, ela é a própria resultante. Então, agora que a gente tem a segunda lei de Newton aplicada para cada corpo isoladamente, nós vamos resolver esse sistema de equações. Como essas duas forças aqui têm a mesma intensidade, mas sentidos contrários, uma negativa, outra positiva, eu posso cortar uma com a outra. Então, somando essas duas equações, eu vou cortar F de A sobre B com F de B sobre A. Vai sobrar a força F no primeiro membro. No segundo membro, eu terei massa de A mais massa de B, as duas vezes aceleração. Então, massa de A mais massa de B vezes aceleração. Aqui não tem atrito, mas todas as forças que agem sobre o corpo foram indicadas. Novamente, normal e peso não participam do movimento, porque a possibilidade de movimento aqui é na horizontal. Para o corpo B, agora numa superfície com atrito, nós temos a força de atrito sobre o corpo A e a força de atrito sobre o corpo B, no sentido contrário à possibilidade de movimento. Então, o que vai alterar na equação aqui? Só vai entrar o atrito. Eu terei sobre o corpo B a força F menos a força de A sobre B, menos o atrito de B, igual a massa de B vezes a aceleração. Para o corpo A, eu tenho a força de B sobre A menos o atrito sobre A, igual a massa de A vezes a aceleração. Resolvendo o sistema aqui, vou cortar novamente ação e reação, e vai sobrar força F menos atrito de A menos atrito de B, igual MA mais MB vezes aceleração. Massa de A mais massa de B vezes aceleração. Aqui também eu tenho a possibilidade de calcular aceleração, qualquer um dos atritos, desde que eu conheça as outras intensidades. Neste exemplo, em vez de um corpo estar encostado no outro, agora eles estão ligados através de um fio. Então, eu vou aplicar a força F num dos corpos. Essa força será transmitida a esse fio e vai surgir a tração. Nós vimos, quando estudamos as forças isoladas, que a tração ela age para os dois sentidos do fio. Ela vem sendo transmitida por todo o fio, quando ela chega aqui, ela retorna e começa a puxar o corpo A. Então, novamente, vamos aplicar a segunda lei de Newton para corpos isolados. Para o corpo B, eu terei F menos tração igual a massa de B vezes aceleração. Para o corpo A, eu tenho tração igual a massa de A vezes aceleração. Resolvendo o sistema, como a tração tem o mesmo valor, eu também vou poder cortar. Então, a força F é igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração. Aqui não tem atrito. Já no segundo caso, a superfície tem atrito, então ela age no sentido contrário à possibilidade de movimento. O movimento aqui seria para a direita, então o atrito está para a esquerda.
Percebam que eu coloquei no sentido contrário da força anterior para que vocês pudessem analisar essa força de atrito. O que mudou na equação aqui para os corpos isolados? Entrou o atrito, como no exemplo anterior. Então, F menos T menos atrito de B igual a massa de B vezes A, T menos atrito de A igual a massa de A vezes A. Resolvendo o sistema, corto tração com tração, sobrou o quê? F menos atrito de B menos atrito de A igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração. Agora temos um exemplo diferente. Neste exemplo, temos o corpo B apoiado na superfície horizontal e o corpo A pendurado. O peso agora vai agir para movimentar esse corpo. Por quê? Porque ele vai puxar esse corpo até ele encostar nessa roldana aqui. Então, esse sistema vai adquirir uma aceleração para baixo aqui, ó. Não tem atrito, então não tem nada que seja capaz de impedir o movimento do corpo B, mesmo que ele tenha uma massa muito maior que a do corpo A. Novamente, nós vamos isolar os corpos do sistema. Então, para o corpo A, eu terei peso de A menos tração, que são as forças que agem sobre ele. Repare que aqui não tem normal, porque o corpo A está pendurado. Então, peso de A menos tração igual a massa de A vezes aceleração. Para o corpo B, a única força que vai provocar movimento é a tração, então, tração igual a massa de B vezes aceleração. Resolvendo esse sistema, eu vou cortar a tração negativa aqui para o A e positiva aqui para o B, vai sobrar somente o peso de A. Então, peso de A igual massa de A mais massa de B vezes aceleração. Repare que aqui peso e normal não entraram no cálculo que envolve o movimento, porque este corpo está apoiado numa superfície horizontal e não vai ter movimento na direção vertical aqui, ó. Então, o peso vai equilibrar, desculpa, a normal vai equilibrar o peso e não vai acontecer movimento nessa direção. Quando a superfície tem atrito, agora eu tenho a força de atrito agindo sobre o corpo que está apoiado na superfície. O corpo que está pendurado não tem atrito, ele não está encostado em lugar nenhum. Então, a equação do corpo A vai continuar a mesma. Peso de A menos tração igual a massa de A vezes aceleração. Mas para o corpo B, agora eu tenho tração e atrito. Então, eu vou ter tração menos atrito de B igual a massa de B vezes aceleração. Novamente, vou simplificar tração com tração. Vai sobrar o quê? Peso de A menos atrito de B igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração, que vai te permitir calcular a aceleração do sistema todo, porque a aceleração é única para todo o sistema. E por último, plano inclinado. Vamos lembrar que o primeiro passo, quando você tem um plano inclinado, é decompor a força-peso nas duas componentes. A componente perpendicular ao plano, que é o PY, e a componente paralela ao plano, que é o PX. Lembrem-se do que nós aprendemos lá atrás. Quem vai provocar movimento através desse plano aqui vai ser o PX. O PY, ele provoca compressão. Então, a normal é que vai depender do PY. Neste caso aqui, a normal é igual ao PY. E o PX provoca movimento. Lembrando que a fórmula de Px é m vezes g vezes seno θ, eu vou substituir aqui, ó. Quando não tem atrito, o Px vai puxar esse corpo abaixo aqui do plano, ele vai escorregar aqui para baixo. Então, o Px será a própria resultante. Px é igual a massa vezes aceleração. Se o plano tiver atrito, o Px vai continuar puxando ele para baixo aqui, só que agora o atrito age no sentido contrário ao Px. Então, eu terei Px menos atrito é igual a massa vezes aceleração. Repare que para demonstrar as forças, eu não usei as componentes Py e Px. Isso não pode ser feito. Você só vai usar Px e Py para o cálculo.
Na hora de demonstrar força, você tem que demonstrar força-peso na direção original dela, independente se ela vai ser decomposta, então é vertical para baixo, e a força normal perpendicular à superfície. Aqui é a mesma coisa, força-peso vertical para baixo, normal, perpendicular à superfície no sentido contrário à compressão, e o atrito paralelo à superfície no sentido contrário à possibilidade de movimento. Então é isso. Espero que vocês saibam aplicar essa segunda lei nos exercícios que vamos fazer e qualquer dúvida vocês sabem que eu estarei à disposição para saná-las.